Do coração sombrio das florestas brasileiras aos becos assombrados do Japão. Aqui as lendas ganham voz e os contos te seguem na escuridão. Você entrou no universo de Na Calada da Noite, onde toda a história começa depois do uivo. E aí, pessoal da Calada da Noite? Meu nome é Gabriel e sempre gostei de ouvir histórias de terror, mas nunca imaginei que um dia teria uma para contar. O que aconteceu comigo na semana passada foi indescritível. Ainda sinto um arrepio na espinha só de pensar. Eu sou entregador de aplicativo, daqueles que rodam a cidade de moto, faça sol ou faça chuva, entregando comida, remédio, o que vier. Já vi de tudo um pouco, desde clientes excêntricos até pedidos bizarros. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a noite de terça-feira passada. A noite estava fria, úmida, com aquela garoa fina que te encharca por dentro. Eu já estava pensando em encerrar o expediente. Meu celular, um Galaxy S23 Ultra, marcava 23h47 quando um novo pedido apitou. Último, juro, pensei. Era uma entrega de comida japonesa, dessas que custam os olhos da cara. O endereço era no Morro do Cruzeiro, numa área que eu não conhecia muito bem, meio afastada, no final de uma rua sem saída, quase na divisa com o campo. Estranho, murmurei. Quem pede japa a essa hora e num lugar desses? A localização no mapa parecia um borrão escuro, quase fora da área de cobertura. O aplicativo deu uma travada, como se estivesse relutante em me guiar até lá. Mas a taxa de entrega era gorda, tipo, muito gorda. Quase o dobro do normal. A ganância falou mais alto. Peguei a encomenda no restaurante, um japonês chique pra caramba no centro. O cheiro de shoyu e salmão fresco quase me deu fome. Enquanto eu encaixava a sacola térmica na minha bag, o atendente do restaurante me olhou de um jeito esquisito, tipo, meio pena, meio aviso. Boa sorte, ele disse com uma voz rouca, sem o habitual volte sempre. Não entendi na hora, mas a frase ficou martelando na minha cabeça enquanto eu pilotava. A rua principal que levava ao Morro do Cruzeiro estava deserta. As poucas luzes de postes piscavam, como se a energia estivesse prestes a falhar. O vento gelado assobiava e cada arbusto parecia se contorcer, criando sombras dançantes que me lembravam figuras disformes. Eu sentia um nó no estômago, mas atribuí isso ao cansaço e à fome. Quando cheguei à rua indicada, o cenário piorou. Era um beco estreito, sem iluminação pública, ladeado por muros altos e pichados que pareciam gritar histórias de abandono. O GPS do celular começou a enlouquecer. O sinal ia e voltava, e a bolinha azul que me representava no mapa dançava de forma errática. Tive que diminuir a velocidade, quase parando para tentar decifrar a rota. De repente, a rua se abriu num pequeno pátio com uma única casa no centro. Mas que casa! Era uma construção antiga, de 2 andares, com janelas empoeiradas e tábuas soltas, como se estivesse abandonada há décadas. A pintura descascada revelava camadas de cores desbotadas, e o telhado, coberto de musgo, parecia prestes a desabar. Não havia luz alguma vindo de dentro, e a porta de madeira, rangendo com o vento, parecia um portal para um outro mundo. Não pode ser, pensei. O número da casa, escrito a giz numa tábua na entrada, era o mesmo do aplicativo. Meu estômago revirou. Aquela casa não tinha cheiro de lar, tinha cheiro de mofo, de coisa antiga, de esquecimento. O silêncio era opressor, pesado, quebrado apenas pelo meu próprio coração batendo descompassadamente. Chequei o celular novamente. O nome do cliente, Sete Além. O nome por si só já era um aviso, mas na hora, o cansaço e a urgência de entregar logo me impediram de raciocinar direito. O aplicativo mostrava que o pagamento já havia sido feito online, o que me deu uma pontinha de alívio. Só entregar e ir embora. Estacionei a moto, desligando o motor. O barulho do silêncio me engoliu.
Peguei a sacola térmica e caminhei em direção à porta. Cada passo na grama alta parecia uma eternidade. A cada rangido da porta, meu corpo se encolhia. Estava prestes a bater quando vi. Na soleira da porta, como um aviso, uma oferenda bizarra. Não era comida, não era um presente, era um bicho. Um gato preto, morto, com os olhos esbugalhados fixos em mim, como se tivesse visto o inferno antes de morrer, e sua cabeça retorcida em um ângulo impossível. O sangue escuro já estava seco, manchando a madeira podre. Um calafrio percorreu meu corpo inteiro. Não era normal. Não era um cliente comum, era algo mais. Minha mente gritava para eu correr, para voltar para a moto e sumir dali. Mas uma força estranha, quase magnética, me impedia. Fiquei paralisado, a sacola na mão, os olhos fixos no gato morto. O cheiro de sangue misturado ao mofo da casa era nauseante. Foi então que a porta, que estava entreaberta, rangeu ainda mais e se abriu. Não havia ninguém lá, apenas um corredor escuro, sem nenhuma luz. O escuro era tão denso que parecia sugar a pouca luz que vinha da garoa. E de dentro, um sussurro. Não era uma voz. Era algo como o roçar de folhas secas no asfalto, um chiado abafado que parecia vir de todos os cantos e de nenhum ao mesmo tempo. E o sussurro parecia me chamar. Era meu nome. Gabriel. Minhas pernas tremeram. Larguei a sacola no chão. Minha mochila de entregas com todos os meus pertences estava na moto. Mas a sacola com o pedido caiu ali, pesada, no chão. Eu só queria sair dali, mas eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava petrificado. O sussurro ficou mais alto, mais claro. Entre, Gabriel. Sua entrega é para nós. Não tinha mais dúvidas. Aquela não era uma casa. Não era um cliente. Aquilo era uma armadilha. Meus olhos se arregalaram e eu tentei correr. Mas minhas pernas não obedeciam. Era como se estivesse preso no lugar. Uma força invisível me puxando para dentro. O ar em volta ficou mais frio. O cheiro de mofo se intensificou, misturado agora com um odor adocicado e fétido, como flores mortas e carne putrefata. E então, do fundo do corredor escuro, duas luzes vermelhas brilharam. Não eram olhos. Eram pontos incandescentes que pareciam flutuar no ar como brasas em um braseiro apagado. E elas estavam se aproximando. Minha garganta estava seca. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Eu estava preso, encurralado. As luzes vermelhas se aproximavam e o sussurro se tornou uma risada abafada, rouca, que parecia vir de centenas de gargantas ao mesmo tempo. Era uma risada fria, sem alegria, que reverberava nas paredes da casa velha. Eu sabia que estava em perigo, que aquele não era um lugar para seres vivos. Eu tinha que fugir, mas não conseguia. As luzes vermelhas estavam a poucos metros de mim agora, e pude sentir o hálito gélido que elas emanavam, um hálito que trazia consigo o cheiro de terra molhada e decomposição. E então, o que eu vi me fez duvidar da minha própria sanidade. No meio da escuridão, entre as duas luzes vermelhas, uma forma começou a se materializar. Não era um corpo sólido, era mais como uma névoa escura que ganhava contornos, uma figura alta e esguia, com braços longos e finos que pareciam se estender para me alcançar. Não dava para distinguir um rosto, apenas o vazio onde deveria haver um. Eu estava prestes a desmaiar quando, por um milagre, minhas pernas cederam. Caí para trás, tropeçando, e me arrastei alguns metros, afastando-me da porta. A figura avançou, e as luzes vermelhas pareceram crescer em intensidade. O sussurro se tornou um zumbido agudo em meus ouvidos, e eu senti como se minha cabeça fosse explodir. Eu estava fora da casa, de novo na grama, mas a figura ainda me seguia. Minha moto! Eu tinha que chegar na moto. Com um esforço sobre-humano, me levantei cambaleando e corri. Corri como nunca havia corrido na vida sem olhar para trás. Minha única salvação era a moto, o ronco do motor, a estrada de volta para a civilização.
Enquanto corria, a figura não fez nenhum movimento brusco, não parecia me perseguir ativamente. Ela apenas flutuava em um ritmo constante, mas me parecia impossível correr mais rápido. A cada passo, sentia que o ar ficava mais denso, mais pesado, como se eu estivesse correndo debaixo d'água. E o pior, eu sentia um frio cortante me atingindo, um frio que vinha de dentro e não do clima lá fora. Eu podia ouvir o som da minha própria respiração ofegante, o sangue pulsando em meus ouvidos. Minha visão estava turva, mas eu podia ver a silhueta da minha moto lá na frente. Era a minha única esperança. Quando finalmente alcancei a moto, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia inserir a chave na ignição. Tentei ligar, mas o motor engasgou, como se estivesse relutante em partir. Meus olhos dispararam para trás e eu vi a figura. Ela estava parada no limite do pátio, as luzes vermelhas fixas em mim. Não se aproximava mais, apenas observava. Com um último esforço, girei a chave novamente. O motor roncou e eu dei partida, acelerando o máximo que pude, sem me importar com buracos ou obstáculos. Deixei para trás a casa, o gato morto, as luzes vermelhas e o cheiro de mofo. Acelerava como um louco, me afastando daquele lugar infernal, sentindo o vento gelado no rosto, que agora parecia um alívio. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que tinha que sair dali. A estrada parecia se estender infinitamente e eu pilotava em uma velocidade que nunca havia atingido antes, o velocímetro marcando um número que eu não conseguia processar. O importante era a distância. Distância daquela casa. Distância daquela coisa. Conforme eu me afastava, o cenário mudou. As luzes fracas dos postes reapareceram e as casas começaram a surgir, primeiro espaçadas, depois mais próximas. O cheiro de mofo e podridão começou a diminuir, substituído pelo cheiro familiar da cidade. Eu estava de volta. Estava seguro. Ou pelo menos achava que estava. Cheguei em casa exausto, tremendo. A primeira coisa que fiz foi trancar todas as portas e janelas. Meu corpo doía, minha cabeça latejava. Me joguei no sofá, a respiração ofegante, e tentei processar o que tinha acontecido. Aquela não tinha sido uma entrega comum. Eu tinha entrado em algo que eu não entendia. E o nome? Sete Além. Agora, mais do que nunca, aquele nome me assustava. Passei a noite em claro. Cada rangido da casa me fazia pular. Eu tentava me convencer de que tudo tinha sido um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas o cheiro de mofo, de flores mortas e carne putrefata, ainda estava impregnado em minhas narinas. E a imagem do gato morto, os olhos vidrados em mim, aquilo era real. Eu sabia que era. Na manhã seguinte, tentei trabalhar, mas não consegui. A imagem da casa, as luzes vermelhas, o sussurro, tudo voltava. Decidi que precisava investigar. Não podia simplesmente ignorar o que tinha acontecido. Eu precisava entender. Ou talvez só precisava de uma explicação lógica para me acalmar. Mas no fundo, eu sabia que não haveria explicação lógica para o que vi. Eu tinha ido para um lugar que não era deste mundo. Eu tinha ido para Sete Além. Os dias seguintes foram um borrão de insônia e paranoia. Eu tentava trabalhar, mas a cada vez que o aplicativo apitava com um novo pedido, eu sentia um arrepio na espinha. Qualquer endereço um pouco mais afastado me dava calafrios. Minha moto, antes minha aliada, agora parecia um portal para o desconhecido. O cheiro de mofo e morte que eu pensava ter deixado para trás na casa parecia me seguir. Um fantasma olfativo que me assombrava. Eu não conseguia tirar aquela casa da cabeça. A forma como o GPS falhou, o nome Sete Além, o gato morto, a figura etérea e as luzes vermelhas. Era demais para ser apenas um pesadelo. Precisava de respostas. E a primeira coisa que me veio à mente foi pesquisar sobre a casa, sobre a área. Passei horas na internet, no meu notebook Acer Nitro 5.
pesquisando sobre o Morro do Cruzeiro. Tentei termos como casa abandonada Morro do Cruzeiro, lendas urbanas Morro do Cruzeiro, ocorrências estranhas Morro do Cruzeiro. Nada. Nenhuma notícia, nenhum fórum de discussão, nada que sequer mencionasse uma casa com aquelas características na área. Era como se a casa não existisse para mais ninguém. Isso só aumentou minha inquietação. Como algo tão vívido, tão real, poderia ser tão invisível para o mundo? Eu sabia o que tinha visto. Aquele lugar tinha uma energia densa, palpável, e aquela coisa que apareceu não era humana. Decidi que precisava voltar lá. Era loucura, eu sei, mas a curiosidade e a necessidade de entender eram mais fortes do que o medo. Na quarta-feira, 3 dias depois da entrega, decidi retornar. Fui de dia, sob o sol forte, esperando que a luz do dia dissipasse qualquer sombra e trouxesse alguma normalidade ao lugar. Pilotei minha moto novamente até o Morro do Cruzeiro. O caminho, que à noite me parecia tão sinistro, agora sob a luz do sol, parecia apenas uma rua comum, um pouco mais afastada. Meu coração acelerou à medida que me aproximava do beco. Respirei fundo e entrei. O beco estava ali, o mesmo, ladeado pelos muros pichados, mas a luz do dia revelava as cores desbotadas, a sujeira acumulada, os cacos de vidro no chão. Não parecia tão ameaçador. Continuei até o pátio. Cheguei lá e parei a moto. A casa estava lá, a mesma casa velha e decrépita. Suas janelas pareciam olhos vazios sob a luz do sol. Mas algo estava diferente. O ar não estava pesado como antes. O cheiro de mofo ainda estava presente, mas não o cheiro fétido de decomposição. Não havia sinal do gato morto. A soleira da porta estava limpa, sem qualquer mancha de sangue. Senti um misto de alívio e confusão. Era a mesma casa, mas as evidências do horror daquela noite haviam desaparecido. Seria possível que eu tivesse alucinado? A adrenalina, o cansaço, a escuridão. Eu tentei me convencer disso, mas uma parte de mim sabia que não era verdade. Aquilo tinha sido real. O medo que senti foi real. Caminhei até a porta. A madeira rangeu, mas o som era mais suave, não o gemido horripilante da noite anterior. Coloquei a mão na maçaneta. Ela estava fria, úmida, mas não havia a sensação de algo maligno. Abri a porta lentamente. O corredor estava lá, escuro, mas não a escuridão opressora de antes. Uma fresta de luz entrava por uma janela lateral, revelando poeira dançando no ar. Não havia o sussurro, nem as luzes vermelhas. A casa estava vazia, completamente vazia. Não havia móveis, nem sinais de que alguém tivesse morado ali recentemente. As paredes estavam descascadas, o chão de madeira rangia sob meus pés. E o silêncio era oco, sem a presença daquela coisa. Andei por todos os cômodos, um a um. Subi as escadas rangentes até o 2º andar. Quartos vazios, com teias de aranha e odores de abandono. Não havia nada de incomum. A casa parecia apenas uma casa velha e vazia, esperando para ser demolida. Eu estava começando a acreditar que tudo tinha sido apenas um surto. Mas então, no último quarto do 2º andar, o que parecia ser o quarto principal, algo chamou minha atenção. No chão, em um canto, havia um livro. Era um livro antigo, com a capa de couro puído e páginas amareladas. Não parecia ter sido tocado por décadas. Agachei-me e o peguei. O livro era pesado, e ao abri-lo, senti um cheiro diferente. Não era mofo, era um cheiro de incenso antigo, de especiarias que eu não conseguia identificar. As páginas eram manuscritas, com uma caligrafia elaborada, em uma língua que eu não reconhecia. Havia símbolos estranhos desenhados, círculos com inscrições, figuras geométricas complexas. Parecia um tomo antigo, talvez um livro de magia ou alguma seita. Folheei as páginas, minha mente tentando decifrar o que estava ali.
Em uma das últimas páginas, um desenho me chamou a atenção. Era uma representação de uma porta. E ao lado da porta, desenhado com traços simples, havia um gato. E abaixo, escrito em tinta vermelha, uma palavra que eu reconheci, apesar de todo o resto ser ilegível para mim. 7 além. Meu coração disparou novamente. Era a mesma palavra do aplicativo, a mesma do nome do cliente e o desenho do gato. Era o gato morto na soleira da porta. Minhas mãos tremeram ao segurar o livro. Aquilo não era uma alucinação. Aquela casa era de alguma forma ligada a 7 além, e eu tinha sido um entregador para eles. Fechei o livro abruptamente. O cheiro de incenso se intensificou. Eu precisava sair dali. Eu não entendia o que o livro significava, mas sabia que era perigoso, que aquilo não era para mim, que eu não deveria ter achado aquele livro. Desci as escadas correndo, o livro apertado em minhas mãos. Saí da casa e me dirigi à moto. A luz do sol não parecia mais tão reconfortante. O ar parecia mais denso. O silêncio da casa parecia me seguir. Liguei a moto, o ronco do motor me trouxe um pingo de sanidade. Pilotei para casa o mais rápido que pude, com o livro no compartimento debaixo do banco. Não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado, de que algo tinha se grudado em mim, vindo daquela casa. Ao chegar em casa, eu tranquei o livro num baú antigo que eu tinha. Eu não queria vê-lo, não queria tocá-lo, mas sabia que ele era a chave para entender o que tinha acontecido. Os dias se transformaram em semanas. Eu tentava retomar minha vida normal, mas a experiência tinha me mudado. Eu estava mais calado, mais apreensivo. Qualquer barulho na noite me assustava. Evitava o Morro do Cruzeiro como se fosse a praga. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender, me corroía. Eu não conseguia parar de pensar no livro. Eu precisava saber o que estava escrito ali. Era a única forma de dar sentido ao que tinha acontecido. Eu não falava sobre isso com ninguém. Quem acreditaria em mim? Diriam que eu estava louco. Um dia, em uma biblioteca, eu me deparei com um livro sobre línguas antigas. Folheando-o, meus olhos pararam em um símbolo. Era um dos símbolos do livro que eu havia encontrado na casa. Meu coração deu um salto. Era uma escrita de uma antiga seita, chamada de Os Murmuradores do Abismo. E o idioma era o que eles chamavam de linguagem do vazio. Eu estava com medo, mas o medo agora estava misturado com uma determinação. Eu precisava saber, eu precisava traduzir. E talvez, só talvez, eu encontraria uma forma de me livrar de 7 além. Mal sabia eu que essa busca por respostas me levaria ainda mais fundo no abismo. A descoberta da linguagem do vazio foi um choque. Não era uma língua qualquer. Era algo que parecia emanar escuridão por si só. Decidi que não poderia levar o livro para a biblioteca, nem pedir ajuda a ninguém. Minha intuição me gritava que a verdade ali contida era perigosa demais para ser compartilhada. Eu estava sozinho nessa. Comecei minha pesquisa sobre os murmuradores do abismo e a linguagem do vazio de forma discreta, em bibliotecas universitárias e fóruns online obscuros. Eu estava determinado a aprender. Cada símbolo, cada traço, parecia me puxar mais para dentro de um mistério que eu já estava mergulhado. Demorou semanas de estudo intenso. Meus olhos ardiam de cansaço. Minha mente girava com os símbolos e as regras gramaticais daquela língua morta. Eu parecia estar aprendendo não apenas um idioma, mas uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo, como se a linguagem do vazio estivesse reprogramando minha própria mente. E quanto mais eu aprendia, mais o medo se transformava em uma curiosidade sombria. Eu estava me aproximando daquele mundo. Finalmente, com o auxílio de alguns livros de referência e um dicionário improvisado que eu mesmo compilei, comecei a traduzir o tomo que havia encontrado na casa. Minhas mãos tremiam ao folhear as páginas do livro, que agora parecia emitir uma aura própria, pesada e antiga.
As primeiras páginas eram rituais. Rituais de invocação, rituais de oferendas. Falavam de portais, de travessias entre mundos e de um sete além, descrito não como um lugar físico, mas como um plano de existência, um reino onde as leis da física não se aplicavam, onde o tempo e o espaço eram fluidos e mutáveis, um lugar onde a morte era apenas uma transição e a vida uma ilusão. O livro descrevia seres que habitavam sete além, criaturas que se alimentavam de medo, de desespero, de emoções negativas. Eles não tinham forma definida, mas podiam se manifestar como sombras, como luzes, ou até mesmo como sussurros que penetravam a mente, e a forma como eles se manifestavam dependia da energia que eles conseguiam drenar do mundo humano, e o livro dizia que a forma mais fácil de invocar um deles era através de uma entrega de um ser vivo. Meu estômago gelou. O gato, aquele gato morto, não era uma oferenda para uma divindade, era uma isca para mim, para que eu fosse o próximo. Quanto mais eu lia, mais aterrorizado eu ficava. O livro falava sobre um tecelão de sonhos, uma entidade de sete além que se manifestava como o guia para os viajantes. Ele era a figura etérea que eu tinha visto, com as luzes vermelhas. Ele me atraiu para o seu reino, mas o que mais me chocou foi a parte sobre as entradas. O livro explicava que existiam pontos de convergência, lugares onde a barreira entre sete além e o nosso mundo era mais tênue. Esses lugares eram marcados por uma série de fatores: isolamento, abandono e uma ressonância de emoções negativas, como a desesperança e o medo. A casa no Morro do Cruzeiro era um desses pontos. E, aparentemente, a porta não estava apenas entreaberta. Ela tinha sido aberta, e eu tinha sido um convidado indesejado. O livro continuava, descrevendo como os seres de sete além se manifestavam nos sonhos das pessoas, sussurrando em suas mentes, corroendo sua sanidade, até que pudessem se manifestar plenamente no mundo real. E aqueles que eram marcados por uma travessia, como eu, se tornavam mais vulneráveis. Eles se tornavam o alvo. Comecei a sentir um arrepio na espinha ao ler isso. Eu estava sendo observado? Estaria a coisa me seguindo? As noites, que já eram difíceis, se tornaram impossíveis. Eu tinha pesadelos vívidos com a casa, com as luzes vermelhas, com o sussurro do meu nome. Eu acordava suado, ofegante, com a sensação de que algo estava no quarto comigo. O livro também detalhava a forma de selar os portais, mas era um ritual complexo, que envolvia sacrifícios e uma grande quantidade de energia vital. E o mais importante, exigia que a pessoa que selasse o portal tivesse uma conexão com o sete além, ou seja, que tivesse sido marcada pela travessia. Eu era a chave. Eu era o único que poderia fechar o portal. E isso me trouxe um pavor ainda maior. Eu não queria ter nada a ver com aquilo. Eu só queria que tudo voltasse ao normal. Mas sabia que não seria possível. Eu tinha sido o entregador. A entrega final. Quanto mais eu lia, mais parecia que o livro estava escrito para mim. As palavras pareciam saltar das páginas e eu sentia uma conexão estranha com a caligrafia, como se a pessoa que a escreveu estivesse sussurrando as palavras em minha mente. E o cheiro de incenso do livro se tornava mais forte, quase sufocante, quando eu o traduzia. Eu me sentia preso. De um lado, o perigo de ser caçado pelas criaturas de sete além. Do outro, a terrível responsabilidade de ter que fechar o portal. E se eu falhasse? O que aconteceria comigo? E o que aconteceria com o mundo? Parei de ler. Não aguentava mais. O conhecimento me sobrecarregava. Eu precisava de um tempo para digerir tudo. Eu precisava de um plano. Mas o que eu podia fazer? Eu era apenas um entregador de aplicativo. Eu não era um mago, nem um caçador de monstros. Eu era só o Gabriel. Mas o livro estava lá, o conhecimento estava lá.
E a cada dia que passava, eu sentia a presença das coisas de sete além mais perto de mim. Eu comecei a ver sombras no canto do olho, a ouvir sussurros quando estava sozinho. Eu sabia que eles estavam vindo para mim. A decisão de fechar o portal não foi fácil, mas a alternativa, a de ser caçado e, eventualmente, consumido por aquelas coisas, era muito pior. Eu tinha que tentar. Eu tinha que usar o que eu havia aprendido. O ritual de selamento era complicado. Exigia ingredientes específicos e um tempo exato para ser realizado. Era um ritual de sangue, de sacrifício. E a última linha do ritual me gelou o sangue. Aquele que fecha o portal para sempre estará ligado a sete além, e sua alma será o selo final. Significava que eu nunca estaria livre. Mesmo depois de fechar o portal, eu estaria conectado àquele lugar. Seria um farol para eles, um alvo constante, mas era o preço a pagar. O preço por ter aceitado aquela entrega. O preço por ter entrado em sete além. Eu sabia que precisava me preparar. Mentalmente, fisicamente, eu precisava de coragem que eu não sabia que tinha. E eu precisava voltar a casa. Eu precisava ir para sete além de novo, mas dessa vez eu não seria apenas um entregador, eu seria o selador, e eu não voltaria sem ter terminado o que comecei. A realidade da situação me atingiu como um raio. Eu não era mais o Gabriel, o entregador comum. Eu era o Gabriel, o marcado, o homem que tinha que fechar um portal para outro mundo. O livro se tornou minha Bíblia, meu guia sombrio. Eu relia as passagens sobre o ritual de selamento repetidamente, tentando memorizar cada detalhe, cada palavra da linguagem do vazio que eu mal dominava. Os requisitos eram complexos. Era preciso voltar a casa no ponto mais escuro da noite, quando as energias estivessem mais fortes. Era preciso um sacrifício. Não um ser vivo dessa vez, mas algo meu. Algo de valor inestimável. O livro falava em um pedaço da alma. Eu não sabia o que aquilo significava, mas o tom das palavras me dizia que seria algo doloroso, algo que me mudaria para sempre. A parte mais difícil era a preparação mental. Eu passava horas em meditação, tentando acalmar a mente, afastando os pensamentos de medo. Eu treinava minha respiração, visualizava o ritual, as palavras que eu teria que proferir. Eu sentia que estava me preparando para uma batalha, não para um ritual. O tempo todo, a presença de sete além parecia aumentar. Os sussurros se tornaram mais frequentes, mais audíveis. Eu via vultos nas sombras, sentia olhares sobre mim, mesmo quando estava sozinho em meu apartamento. Uma noite, acordei com um frio intenso e vi a silhueta da figura que havia visto na casa, parada no canto do meu quarto. As luzes vermelhas brilhavam, não mais distantes, mas bem ali. Eu estava paralisado de terror, mas não conseguia gritar. A figura não fez nada. Apenas me observou por alguns segundos antes de se dissipar no ar. Era um aviso. Um lembrete de que eles estavam lá, que eles estavam esperando. Isso só solidificou minha decisão. Eu tinha que fazer isso, pela minha sanidade, pela minha vida. No dia do ritual, uma terça-feira, a mesma noite da entrega fatídica, o tempo estava ainda pior do que da primeira vez. Uma tempestade forte se formava. Raios cortavam o céu, trovões faziam a terra tremer. O vento uivava, parecendo chorar. Era o cenário perfeito para o que eu ia fazer. Preparei minha mochila com os itens que o livro indicava. Ervas secas com cheiro forte, uma faca cerimonial que eu havia conseguido em um antiquário, velas de cera preta e um pequeno frasco de barro com a minha oferenda. O pedaço da alma que o livro pedia. Havia algo que o livro dizia sobre o pedaço da alma. Aquilo que te é mais caro, que te define, que te sustenta, aquilo que, ao ser oferecido, te deixará incompleto, mas inteiro para a travessia. Eu havia interpretado isso como a minha capacidade de sentir alegria, de amar, de ser feliz.
algo que eu teria que sacrificar para selar o portal. Era uma escolha agonizante, mas necessária. E a oferenda era a minha capacidade de não sentir mais medo. Eu daria a eles o meu medo, para que eles nunca mais pudessem se alimentar dele, em mim. Uma faca de 2 gumes, eu sabia. Viver sem medo pode ser perigoso, mas viver com aquele medo era insuportável. Coloquei minha roupa de couro, protetora do vento e da chuva, e subi na moto. O motor roncou forte, e eu senti um pingo de coragem. O cheiro de gasolina misturado ao cheiro da chuva era familiar, e isso me trouxe uma pequena sensação de normalidade. O trajeto até o Morro do Cruzeiro foi desafiador. A chuva batia forte no capacete e os raios iluminavam a estrada de forma intermitente, criando sombras grotescas. Cada curva parecia me levar mais fundo no desconhecido, mas eu não podia voltar. Quando cheguei ao beco, o cenário era ainda mais assustador do que antes. A escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelos flashes dos raios. A casa, no fim do pátio, parecia uma silhueta ainda mais imponente, mais ameaçadora. Desta vez, havia um brilho sutil, quase imperceptível vindo de dentro. Um brilho bruxuleante, avermelhado, que me lembrava as luzes que eu tinha visto. Desci da moto, sentindo o peso da mochila nas costas. O ar estava pesado, denso, carregado de uma energia que eu nunca tinha sentido antes. Não era apenas o cheiro de mofo, era um cheiro adocicado e metálico, como sangue e mel misturados. Caminhei em direção à porta. Desta vez, não havia gato morto, mas na soleira havia uma poça escura que não parecia ser de água da chuva. Era viscosa e o brilho avermelhado parecia vir dela. Eu sabia que era uma abertura para 7 além. Abri a porta. O brilho avermelhado pulsou e o sussurro me envolveu. Gabriel. Repetiu a voz rouca, agora mais clara, mais convidativa. Eu respirei fundo, apertando a faca cerimonial em minhas mãos. Não era mais um entregador, era um guerreiro. Eu estava pronto. O corredor estava completamente iluminado por aquele brilho vermelho. Ele vinha do fim do corredor, onde eu sabia que estava o quarto principal. O ar estava gelado e eu podia sentir o hálito da coisa, mesmo sem vê-la. O cheiro de sangue e mel era nauseante. Entrei na casa, meus passos ecoando no silêncio. As paredes pareciam se contorcer e as sombras dançavam, formando figuras grotescas. Eu sabia que eram os seres de 7 além, se manifestando, tentando me intimidar. Mas eu não cedi. Eu tinha que ser forte. Cheguei ao quarto principal. O brilho vermelho emanava de um círculo desenhado no chão, feito de um líquido escuro e viscoso. No centro do círculo, o livro que eu havia encontrado na primeira vez estava aberto, as páginas iluminadas por uma luz interna, e flutuando sobre o livro, a figura etérea, o tecelão de sonhos. Ele não tinha forma. Era uma névoa escura com as 2 luzes vermelhas que eram seus olhos. Ele parecia maior, mais denso do que da última vez. Suas mãos se estenderam em minha direção, como se quisessem me envolver. Você veio, Gabriel! Sussurrou o tecelão de sonhos, sua voz um eco abafado, mas que ressoava em minha cabeça. Veio para a sua entrega final. Eu levantei a faca cerimonial, apontando para ele. Eu vim para fechar o que você abriu. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Vim para selar este portal. A figura riu, uma risada fria, sem alegria, que parecia arranhar minha alma. Pobre mortal, você acha que pode selar o que está além do seu entendimento? Você já está marcado, já está conosco. Eu comecei a recitar as palavras do ritual, as palavras da linguagem do vazio. Minha voz ecoou no quarto e o brilho vermelho começou a pulsar mais forte. As sombras dançavam com mais fúria e o cheiro de sangue e mel se intensificou. O tecelão de sonhos parecia se contorcer, a névoa escura se retorcia. Ele não gostava do que eu estava fazendo. As luzes vermelhas flamejavam.
Ele tentava me distrair, me atingir com sussurros, com imagens de meus maiores medos. Mas eu me concentrei nas palavras, no ritual. Quando cheguei à parte do sacrifício, o pedaço da alma, eu hesitei por um segundo. A dor de dar algo tão intrínseco a mim era imensa, mas eu sabia que era a única forma. Abri o frasco de barro e derramei o líquido escuro sobre o círculo. Era o meu medo, uma essência de pavor que eu tinha acumulado durante toda a minha vida. Quando o líquido tocou o círculo, o brilho vermelho explodiu em intensidade. Um grito agudo, desumano, irrompeu do tecelão de sonhos. A figura se contorceu violentamente, as luzes vermelhas piscando e enfraquecendo. Ele estava sendo repelido. Eu continuei recitando as palavras, minha voz agora mais forte, mais confiante. Senti uma energia imensa fluir de mim, através do livro e para o círculo. Era a minha conexão com Sete Além, sendo usada para selar o portal. O tecelão de sonhos estava desaparecendo, se desfazendo em névoa. Suas luzes vermelhas se tornavam mais tênues e seu sussurro um lamento distante. O brilho do círculo começou a diminuir e o cheiro de sangue e mel se dissipou, substituído por um cheiro de terra molhada e ar fresco. Finalmente, com a última palavra do ritual, o círculo se apagou. O livro caiu no chão, as páginas em branco, como se nunca tivessem tido nada escrito nelas. E o tecelão de sonhos havia sumido. O quarto estava escuro novamente, em silêncio. Eu caí de joelhos, exausto, tremendo. A energia tinha me drenado, mas o portal estava fechado. Eu tinha conseguido. Eu tinha selado Sete Além. Mas a vitória veio com um preço. Eu podia sentir. Meu medo. Ele tinha ido embora. Eu não sentia mais o arrepio, a apreensão. Era uma sensação estranha, vazia, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Eu havia entregado meu medo. E eu sabia que aquela conexão com Sete Além, aquela marca, estaria comigo para sempre. Eu nunca mais seria o mesmo Gabriel. Eu era o selador. E a entrega final havia sido feita. A volta para casa foi silenciosa. A chuva havia parado e a noite estava calma, mas não trazia consigo a sensação de paz que eu esperava. A ausência do medo era palpável, estranha. Era como se uma parte de mim estivesse dormente. Eu não sentia mais o frio na barriga, a apreensão. Era uma sensação de vazio, um buraco onde antes habitava a minha capacidade de temer. A faca de dois gumes, como eu havia previsto. Ao chegar em casa, eu desabei no sofá. Meu corpo doía, mas minha mente estava estranhamente clara. O cheiro de mofo e podridão havia desaparecido por completo, substituído pelo cheiro familiar do meu apartamento. Eu estava de volta, mas não era o mesmo. Os dias seguintes foram uma tentativa de adaptação. Eu voltei a trabalhar como entregador, mas tudo parecia diferente. O trânsito, os clientes, os prédios, tudo tinha perdido a cor, o brilho. Eu não sentia mais a ansiedade das entregas, a frustração dos engarrafamentos, a alegria de um dia produtivo. Era tudo indiferente. Eu havia me tornado, de certa forma, um observador da minha própria vida. Mas a parte mais assustadora era a conexão. O livro dizia que a alma do selador seria o selo final. E eu podia sentir. Sete Além não estava mais me perseguindo, não estava mais me assombrando, mas eu sentia sua presença. Era uma sensação sutil, como um zumbido constante no fundo da minha mente. Eu podia sentir quando as barreiras entre os mundos estavam mais tênues, quando havia alguma perturbação. E então comecei a perceber coisas, pequenas coisas no início, pessoas no metrô que pareciam não pertencer a lugar nenhum, sombras que se moviam de forma errática nos becos escuros da cidade, sussurros que só eu podia ouvir vindos de lugares vazios. Eu sabia que eles estavam lá, que eles sempre estiveram, mas agora eu tinha a capacidade de percebê-los, de senti-los. Eu havia me tornado um sensitivo, um guardião involuntário. Às vezes, quando eu fechava os olhos, eu via.
Não a casa, não as luzes vermelhas, mas o próprio Sete Além. Um lugar de cores distorcidas, de formas mutáveis, de sons que não podiam ser reproduzidos. Um lugar onde as leis da física não se aplicavam. E eu sentia que, se eu quisesse, eu poderia ir para lá. Aquele lugar que eu tanto lutei para fechar, agora estava ao meu alcance. Minha alma era o selo e a conexão estava lá. Eu não sentia medo, mas sentia uma solidão profunda. Como posso explicar isso para alguém? Como posso viver uma vida normal quando sei da existência de um outro mundo e que eu sou o elo entre eles? Eu parei de ir ao Morro do Cruzeiro, não porque eu sentia medo, mas porque não havia necessidade. A casa estava selada e eu sabia que mesmo se eu voltasse lá, não encontraria nada além de uma casa velha e vazia. A ameaça havia sido contida, mas a marca ficou. Comecei a usar meu conhecimento para um novo propósito. Eu não sentia mais o medo, mas sentia a presença das coisas de Sete Além. E quando eu sentia que uma dessas criaturas estava se manifestando, ou que um portal estava prestes a se abrir em algum lugar, eu agia. Não sou um herói. Não sou um caçador de monstros. Eu sou apenas um entregador de aplicativo que por acaso foi parar em Sete Além e se viu obrigado a fechar a porta. Mas agora, eu sou também o guardião, o sentinela silencioso. Eu mudei meu horário de trabalho. Agora, eu só aceito entregas à noite, em locais que as pessoas evitam, em becos escuros, porque é lá que eu sinto as energias mais fortes. É lá que eu posso sentir quando algo está errado. E quando eu sinto, eu uso o que aprendi. Pequenos rituais de banimento, símbolos desenhados discretamente em muros, palavras sussurradas na linguagem do vazio, coisas que impedem as criaturas de Sete Além de atravessar, de se manifestar. Eu me tornei um tipo diferente de entregador. Um entregador de segurança. Uma entrega que eu não sabia que estava fazendo, mas que agora é a minha missão. E a cada vez que eu sinto que eu salvei alguém, que eu impedi que o horror de Sete Além tocasse mais uma vida, eu sinto uma pequena pontada de satisfação. Não é alegria, não é felicidade, mas é um propósito. É a minha nova realidade. E é por isso que eu estou enviando esta história para vocês, da calada da noite, para que as pessoas saibam, para que as pessoas entendam que existem coisas além da nossa compreensão, que existem mundos além do nosso, e que às vezes um entregador de aplicativo pode ser o único a manter a linha entre eles. Eu ainda sou o Gabriel, ainda pilotando minha moto, mas agora a minha bag não carrega apenas comida, carrega o peso de um segredo e o fardo de uma conexão com um mundo sombrio. E eu sei que essa entrega final, nunca vai terminar. A vida continuou, um ciclo monótono de entregas e vigília. O mundo seguia seu ritmo, alheio à tênue barreira que eu agora percebia tão claramente. Para todos, eu era apenas mais um entregador, um rosto comum na multidão. Mas para mim, cada sombra parecia esconder um segredo. Cada silêncio era preenchido por um zumbido distante que só eu conseguia discernir. O medo que eu havia sacrificado deixou um vazio estranho, como uma parte de mim que se foi e nunca mais voltaria. Mas esse vazio, paradoxalmente, me deu uma clareza diferente. Eu não sentia mais o pânico, mas a percepção da ameaça estava sempre lá, constante. Um sussurro persistente na minha mente. Eu continuei meus estudos sobre a linguagem do vazio, aprofundando-me nos tomos e pergaminhos que consegui encontrar online e em bibliotecas especializadas. Cada nova palavra que eu aprendia, cada novo símbolo que eu decifrava, abria mais um portal para o conhecimento de Sete Além. Descobri que o tecelão de sonhos era apenas um dos muitos guardiões de portais, entidades que atuavam como sentinelas e atraíam alvos para o seu lado. Havia também os arautos do caos, que se alimentavam da discórdia e da loucura, e os ladrões de memórias, que podiam apagar e reescrever as lembranças das pessoas, deixando-as em um estado de confusão permanente.
Com essa nova percepção, comecei a ver a influência de Sete Além em lugares que eu jamais teria notado antes. Em brigas de trânsito que escalavam de forma inexplicável, em surtos de violência sem motivo aparente, em pessoas que pareciam ter perdido completamente o controle de suas vidas. Eu percebi que eles não precisavam de grandes portais para agir. Pequenas frestas, aberturas na sanidade humana, já eram o suficiente. Minha rotina de entregador se tornou uma patrulha. Eu não usava mais o GPS do aplicativo cegamente. Eu desenvolvi uma espécie de sentido para as energias de Sete Além. Quando eu sentia o ar se tornar denso, o cheiro de mofo retornar de leve, ou um sussurro mais insistente em minha mente, eu sabia que estava perto de um ponto de convergência. E nesses lugares eu realizava meus pequenos rituais. Eles eram discretos, quase imperceptíveis. Eu desenhava símbolos de proteção com o dedo em paralamas de carros estacionados, em portas de estabelecimentos comerciais, em calçadas. Sussurrava frases de banimento enquanto esperava a comida em restaurantes. Às vezes, eu deixava uma pequena oferenda, uma folha seca de arruda, uma pedra polida, em um canto escuro de um beco, como um sinal de que eu estava lá, vigiando. Minha moto se tornou uma extensão de mim, uma ferramenta de defesa. Eu a pilotava com uma precisão instintiva, como se as ruas da cidade e seus pontos de energia estivessem gravados em minha mente. O ronco do motor era um som reconfortante, uma melodia que me lembrava da minha missão. Noites após noites, eu fiz isso. Evitei inúmeras manifestações, fechei pequenas aberturas, ajudei, sem que ninguém soubesse, a manter a normalidade. Eu era um herói anônimo, um guardião da noite, mas a solidão era imensa. Eu não podia compartilhar isso com ninguém. Quem me acreditaria? Eu seria taxado de louco, internado. E o sussurro constante. Ele nunca foi embora. Ele me lembrava da minha conexão, da minha marca. Era a voz de Sete Além, presente em mim, uma parte de mim. Às vezes, o sussurro era tentador, oferecendo conhecimento proibido, poder. Outras vezes, era zombeteiro, lembrando-me da minha insignificância diante da vastidão daqueles outros planos. Mas eu me mantinha firme, eu não sucumbiria. Eu tinha um propósito. E a ausência de medo, que antes me parecia uma falha, agora era minha maior arma. Eu não sentia pavor, não importava o quão grotesca a manifestação fosse, o quão perto eu sentisse a presença deles. Eu podia agir com clareza, com foco. Minha vida pessoal, no entanto, sofreu. Eu me afastei de amigos, de familiares, não conseguia mais me relacionar de forma genuína. Como poderia explicar minha rotina, meus pesadelos acordados, minhas missões secretas? Eu me tornei um solitário, com apenas a minha moto e o livro como companheiros. Uma noite, enquanto eu fazia uma entrega em um bairro afastado, senti a energia de Sete Além mais forte do que o normal. Era um tipo diferente de presença, mais antiga, mais poderosa. Segui meus instintos e fui para uma praça abandonada, com árvores centenárias e um velho coreto em ruínas. Lá no centro da praça estava uma figura. Não era a névoa escura do tecelão de sonhos. Era algo mais definido, mas ainda assim distorcido. Parecia um homem alto, vestido com trajes antigos e esvoaçantes, mas seu rosto era um borrão, em constante mudança, como se feito de fumaça. E seus olhos não eram luzes vermelhas. Eram abismos escuros, girando como buracos negros. Ele não fez nenhum movimento, apenas me observou. E o sussurro em minha mente não era mais o tecelão. Era uma voz profunda, ressonante, que parecia vir do próprio chão. "Você é o selador", disse a voz, e o som parecia vibrar em meus ossos. "Você nos impediu de entrar, Gabriel, mas você não pode nos impedir de estar aqui, em você." Meu corpo gelou, mas a ausência de medo me permitiu permanecer calmo. Eu sabia quem ele era, um dos anciões de Sete Além,
uma entidade muito mais poderosa do que qualquer coisa que eu já havia encontrado. Eu sou o guardião, eu respondi, minha voz firme. E enquanto eu estiver aqui, vocês não passarão. O ancião riu. Não a risada fria do tecelão, mas uma risada que parecia vir do vazio, sem emoção alguma. Você é apenas um fragmento, Gabriel, uma porta. Você não nos controla. Ele se aproximou e o ar ficou ainda mais frio, mais denso. Eu podia sentir a vastidão de Sete Além se abrindo atrás dele. Por um instante, tive a sensação de que estava prestes a ser engolido por um universo de escuridão. Mas eu me mantive firme. Eu levantei a mão, desenhando um símbolo de banimento no ar. O ancião recuou um passo, as feições de seu rosto embaçado se contorcendo ligeiramente. Ele não podia me tocar diretamente. Eu era o selador. Eu era o portal. Você é forte, entregador, disse a voz do ancião com um tom de reconhecimento. Mas o nosso tempo chegará. A barreira se enfraquece a cada era, e quando ela cair, você será o nosso guia. Ele se dissipou no ar, deixando para trás apenas o cheiro de incenso antigo e o zumbido persistente em minha mente. Eu estava sozinho na praça novamente, sob as estrelas indiferentes. Minha batalha não havia terminado. A cada dia, a cada entrega, eu continuaria minha vigília. O sussurro constante, a presença de Sete Além em mim, era um lembrete perpétuo do meu fardo, mas era também a minha força. Eu era o elo, o intermediário, o entregador entre dois mundos. E essa era a minha nova e sombria realidade. Desculpa se minha história ficou longa demais, acho que me empolguei um pouco. Se você chegou até aqui, é porque a escuridão te abraçou. Obrigado por ouvir mais uma história na calada da noite. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo sussurro das sombras. E se você tem um relato, uma lenda ou uma história assustadora para contar, envie para a gente. Quem sabe ela não seja a próxima a ecoar por aqui. Nos vemos no próximo Uivo.